Queridos irmãos e irmãs, amados, caríssimos, a liturgia de hoje, esses textos que nós acabamos de escutar, apontam-nos o caminho do seguimento sincero e verdadeiro de Cristo Jesus, aquele pelo qual foi enviado a este mundo pelo Pai, aquele a quem o Pai tanto amou e continuará amando. E a cada um de nós que somos e recebemos de Deus esse amor supremo do Filho único entregado a nós por nossos pecados, se entrega à cruz. Esse amor supremo derramado no nosso coração. Esta verdade, Cristo inicia dizendo-nos no Evangelho de hoje. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo e continua amando em cada gesto, em cada manifestação da sua graça no meio de nós, nos nossos corações. Em todo e cada momento em que nós percebemos o cuidado de Deus para conosco. Deus que não nos deixa sozinhos, que não nos deixa desamparados, soltos neste mundo, mas que nos envolve com a sua graça cotidianamente, a todo instante. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos estamos escutando nesse tempo pascal. Esta leitura contínua, nós vemos hoje os discípulos sendo cuidados por este amparo paternal de Deus. Mesmo sendo presos por aqueles que não compreendem, não aceitam e não acolhem a pregação do Evangelho, a pregação do Cristo ressuscitado, aquele que veio a este mundo dando testemunho da verdade e por dar testemunho da verdade foi crucificado por cada um de nós, que ressuscitou após 3 dias. Aquelas pessoas se fecham a esse testemunho, mesmo vendo a graça acontecer diante dos seus olhos. Estas pessoas, uma vez mais, colocam os discípulos na prisão, com o intuito de que não mais pregassem o Cristo ressuscitado, com o intuito de que não falassem mais de Jesus Cristo. Mas a graça de Deus, o auxílio e a misericórdia divina não deixam os discípulos desamparados. No meio da noite, o Senhor manda o seu anjo para que abra as portas da prisão e faça sair de lá os discípulos. A voz que não pode se calar. Jesus dizia isso aos sumos sacerdotes, aos fariseus, que mandavam Jesus silenciar os seus discípulos. Se eles se calarem, as pedras falarão. Deus deixa que o seu testemunho seja vivo dentro da igreja, dentro de cada um de nós. A igreja iniciante que não perece, que não sucumbe diante da maldade dos perseguidores, dos inimigos. O anjo do Senhor vem resgatar os discípulos. E assim o faz. E após o resgate, a libertação, nós vemos que eles vão imediatamente ao templo falar ao povo, continuar a pregação, continuar o testemunho. Ninguém pode calar aquilo que é de Deus, aquilo que vem de Deus. E Deus mesmo faz e utiliza as suas formas para tocar o coração do seu povo. Deus manda o anjo dizer aos discípulos: vai ao templo, fala ao povo sobre tudo o que se refere a este modo de viver seguindo Cristo Jesus, à luz da ressurreição daquele que veio a esse mundo por amor do Pai. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. E é este o anúncio que somos chamados a pregar e anunciar todos os dias. A raiva, o ódio, o egoísmo que estas pessoas que prenderam os discípulos, os saduceus, os fariseus, os sumos sacerdotes, mestres da lei, carregam no coração, não é capaz de silenciar a voz de Deus que se manifesta dentro de nós. E ainda hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o amor de Deus continua nos conduzindo pela ação do próprio Espírito Santo de Deus que Cristo deixa neste mundo antes de voltar ao Pai. Em breve nós meditaremos esses mistérios, a Ascensão e Pentecostes. O Espírito Santo de Deus que se move dentro de nós,
dos nossos corações e nos impele todos os dias a sermos testemunhas deste mesmo evangelho, deste mesmo acontecimento, testemunhas vivas da ressurreição de Cristo Jesus, nossa fé. O Espírito Santo de Deus que não nos deixa abandonados neste mundo, porque é preciso sermos testemunhas com a nossa própria vida, com o nosso coração. É preciso continuar a missão de Cristo neste mundo. É preciso manter viva e em pé esta igreja fundada por Cristo sobre os discípulos, de modo especial sobre Pedro. Mas Pedro é sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é à toa que ela perdura há mais de 2025 anos, porque é feita de membros vivos, de homens, cada um de nós, que sustentamos com a nossa oração, com a nossa vida e com a nossa fé, dando testemunho a cada dia. E não nos silenciando e nem nos deixando ser calados por aqueles que não acolhem a pregação, o evangelho, que não acolhem o testemunho da ressurreição de Cristo Jesus. Nós vivemos isso constantemente. Somos afligidos de todos os lados. Quantos e quantos neste mundo afora tentam nos calar, tentam silenciar a nossa fé, tentam silenciar a cada um de nós, a nossa igreja, mas nós permanecemos firmes e inabaláveis. Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, sobre ela o poder do inferno não prevalecerá. Jesus dizia, sobre nós, cada um de nós, o poder do inimigo não pode prevalecer e não prevalecerá, porque o amor de Deus nos sustenta. O mesmo amor com que fez com que o anjo fosse àquela prisão, libertar os discípulos para que eles continuassem a testemunhar aquilo que viveram de Cristo Jesus, porque foi o testemunho que converteram tantas e tantas pessoas lá no início, que ainda hoje continuam convertendo tantas e tantas pessoas à nossa fé, ao cristianismo, ao Cristo Jesus, sobretudo. Nós vemos que diante de tais acontecimentos as pessoas começam a se estremecer de medo. Os guardas foram ao templo depois que souberam que os discípulos lá estavam e os trouxeram sem violência porque tinham medo que o povo os atacasse com pedra, porque o povo estava começando a acolher no coração e compreender aquilo que de fato era a verdade, Cristo Jesus, sua verdade, o caminho, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E é isso que Cristo faz conosco, meus irmãos. Abre-nos as portas do céu, mostrando-nos o caminho verdadeiro e pleno que nos leva à vida eterna em Cristo, no Pai. O Evangelho, nós escutamos no dia de hoje, nos é relatada esta realidade do Filho que vem ao mundo para que o mundo inteiro possa ser salvo por Ele. E de fato o é. E quem crê nesta realidade vive eternamente, não é condenado. Quem não crê já está condenado. Aqueles que se fecham à graça de Deus e que ainda hoje nos perseguem e tentam nos derrubar, estão condenados pela própria incompreensão da sua vida, do seu coração. Tomé, no evangelho de domingo, incrédulo, não conseguia acolher a verdade de Cristo Jesus. Se eu não ver as marcas, se eu não tocar, eu não acredito. A fé que é fraca e que é falha, mas que precisa ser cultivada todos os dias no nosso coração, para que não sejamos Tomés neste mundo, fracos, duvidosos, que só acredita quando a graça de Deus de fato se realiza diante dos nossos olhos. É o Espírito Santo de Deus que fortalece o nosso coração, que aumenta a nossa fé a cada dia mais, porque age no nosso coração. O Espírito, ele é santificador, nos torna cada vez mais santos e configurados ao Pai pela ação e a vida do próprio Filho, Cristo Jesus, neste mundo. A íntima unidade da Santíssima Trindade, que permanece unido conosco no nosso coração, em nossas vidas, e que nos ajuda a cada dia mais praticar o bem, viver como filhos da luz, não andar por caminhos tortuosos, porque a graça de Deus faz-nos superar cada uma destas realidades. Jesus ainda continua dizendo no Evangelho: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque suas ações eram más. E todo aquele que pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. A luz, ela aponta
os defeitos, as falhas, mas ela também faz corrigir tudo aquilo que precisa ser corrigido. A luz é Cristo Jesus, que faz nos reconhecer as nossas faltas, as nossas falhas que o crucificaram, mas também que corrige todas elas, perdoando-nos de todos os nossos pecados. A luz que permanece viva em nossos corações. O amor do Pai que nos sustenta, meus irmãos. É preciso estar sempre às claras o testemunho, a pregação do Evangelho. Os discípulos foram libertados das trevas da prisão para irem à luz, ao templo, anunciar e continuar pregando. E nós precisamos também sairmos das nossas prisões espirituais que tanto nos prendem e nos impedem de pregar o Evangelho de Cristo, de anunciar a graça de Deus que age em nossa vida, de sermos testemunhas vivas da ação do Espírito Santo, que age e vive em cada um de nós. Quantas e quantas são as prisões espirituais que nós carregamos conosco, que às vezes nós mesmos colocamos sobre nós o peso deste mundo, de tantas dificuldades, e às vezes nós não conseguimos nos libertar delas. Mas é Deus, com a sua graça e com o seu amor, que realiza isso por nós, mandando os seus santos anjos para nos libertar, para livrar-nos de todo o perigo, de toda a maldade, as algemas que às vezes nos prendem a tantas coisas materiais deste mundo, uma vez mais nos remetendo a Tomé, que é materialista, precisa tocar, precisa ver para crer. E são estas coisas que às vezes impedem o nosso progresso espiritual, que nos impede de crescer na fé, porque nós estamos presos a coisas materiais, que nos impedem de ir além e de ver e enxergar além daquilo que está neste mundo visivelmente, porque a graça de Deus nós não enxergamos, mas ela está presente em cada um de nós. O Espírito Santo de Deus nós não enxergamos, mas ele age dentro de nós em todo instante, e é isso que nós precisamos deixar a graça de Deus fazer em nós, sermos capazes de enxergar aquilo que vai além do material, do sensível, aquilo que é eterno em nossa vida, em nosso coração. Isto é entender esse amor de Deus que entrega o seu Filho por nós. Amor que nós não enxergamos, mas acontece dentro de nós. Aconteceu no alto da cruz. O sangue que nos redime, que se derrama dentro dos nossos corações, como fonte de misericórdia, e nos sustenta na nossa fé. Que nós possamos, meus irmãos, buscar todos os dias a presença, o amor que vem de Deus em nossos corações. De fato, que procuremos clamar a Deus para que Ele nos ouça, que possamos entregar os nossos pedidos a Deus para que Ele nos atenda. O salmista no dia de hoje nos recordava desta atitude do Pai. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido. Deus nos ouve, Deus escuta os nossos clamores, Deus sabe do que nós estamos precisando, conhece as nossas sedes espirituais e quer nos saciar na fonte viva da Eucaristia, Cristo Jesus, a luz que brilha eternamente nos nossos corações. Deixemos, meus irmãos, que Ele nos conduza, que nos tire e nos liberte das nossas prisões e escravidões, que não sejamos escravos deste mundo, mas escravos de Deus, escravos do Senhor, escravos da luz, escravos da vida eterna, escravos por amor, escravos que escolhem ser escravos, como Maria, eis aqui a serva do Senhor, se entrega por completo, escolhe ser escravo de Deus, não escravo que é feito por se aprisionar a coisas que depois não consegue se soltar, porque Deus não nos prende, somos escravos, mas escravos livres no amor eterno. Que sejamos e busquemos todos os dias esta escravidão que nos abre as portas do céu, esta escravidão que nos permite enxergar a luz e muito mais, que nos permite ser testemunhas desta luz, anunciadores, pregadores, propagadores desta fé, que nós cremos sem ter visto, que nós cremos sem ter tocado, mas por esta realidade nos tornamos bem-aventurados a cada dia, porque Deus nos torna e nos faz assim, seus filhos e filhas amados. Deus amou tanto o mundo, amou a cada um de nós e continua nos amando, porque em cada mínimo detalhe do nosso dia a dia,
a sua graça, o seu Espírito está presente. Que saibamos acolher em nosso coração e ser gratos constantemente por tais realidades. Ser gratos constantemente por tão grande amor e ofertarmos em troca o que temos e o que somos nas mãos do Senhor todos os dias. Nossa vida, nosso coração, o nosso nada, mas que para Deus é tudo. O nosso ser, o nosso existir, o nosso viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.